Deus. Irmãos, vocês estão felizes? Tá bom, irmão. Obrigado. Amém, irmãos? Você escolhe Deus? Tem escolhido Deus todos os dias? Irmãos, o pecado vem, o pecado chama, ele é existente, ele não se dá conhecido por qualquer coisa, meu irmão. Por isso você precisa ser mais esperto que o diabo. Existe um livro de Napoleão Hill chamado Mais Esperto que o Diabo. Nós devemos ser mais espertos que ele. Saber que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Mas que o pecado ele não te dá trégua, ele é insistente. Ele vai tentar a sua vida todo o tempo. Você precisa estar no Senhor em todo o tempo. Amém? Irmãos, vamos falar essa noite. Não existe nada melhor do que falar sobre a redenção de Jesus. Não existe nada melhor do que falar sobre a vida de Jesus, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é clara que Jesus veio como homem, viveu como homem, venceu como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus. Amém? E você abre sua Bíblia comigo aí. Tem aqui no nosso telão Telestai, Telestai. Algumas traduções dizem Céu Telestai, outras Telestai. O que quer dizer isso, meu irmão? Está consumado. Está consumado. Isso quer dizer que aconteceu como deveria ter acontecido. Pelo que o Senhor diz, aconteceu como deveria ter acontecido. Nada foi por acaso. Nada saiu fora dos planos de Deus. Nada aconteceu sem que o Senhor tivesse preparado isso antes. Inclusive você está aqui hoje. Você que nos visita pela primeira vez, né? A mãe da sua mãe, do Johnny, sua avó, perdão, sua avó, a avó do Johnny, seja bem-vinda em nome de Jesus. Te amamos, te oramos pela senhora se você vai chegar aqui. Que o Senhor seja em sua vida todo o tempo. Que tudo que você já está fazendo, tudo que você fez hoje, a decisão que você teve de estar aqui, a decisão que você teve de falar com Deus hoje, a decisão, tudo isso já estava preparado, estava pensado, tudo isso já estava no coração de Deus. Irmãos, e quando o homem pecou, quando o homem se fez separado de Deus, quando o homem pecou ali, Adão tomou aquele fruto que foi proibido, desobedeceu a Deus, qual foi o pecado de Adão, irmão? Desobediência. O pecado de Adão não foi nenhum outro, foi desobediência. Então, quando ele desobedeceu, a única ordenança que Deus tinha dado para ele era: não coma do fruto. Irmão, o não coma do fruto não tem nada de diferente. Se você for analisar toda a escritura bíblica, não tem nada de diferente, não tem nada de místico, nada naquele alimento, naquele fruto. Alguns dizem que a maçã, a gente sabe pelo menos que se fosse maçã, o Senhor teria tirado ela, não é maçã, fique tranquilo, mas é só mesmo para simbolismo. Mas era a obediência, era o coração, era saber se o homem estava pronto para cumprir aquilo que Deus tinha ordenado para ele desde o princípio. E o homem não foi capaz de se permanecer na presença de Deus, amando a sua palavra, obedecendo em todo o tempo. E aí, com a morte, como o salário do pecado, nós ganhamos de presente a morte. Nós ganhamos para nós a obrigação, o direito, né? Nós ganhamos o direito de morrer, de sofrer, de ter dificuldade e principalmente de estar afastado de Deus. Irmãos, o pecado de Adão fez com que ele, Eva, e até chegar em você, fez com que você estivesse separado de Deus. Sabe, você deveria ouvir isso, você deveria ficar apavorado. Você deveria ouvir isso e falar: olha, você, longe da presença de Deus, sem Jesus como seu Senhor, você está separado de Deus. Você deveria estar preocupado, chorando. Você deveria, Diego, estar chorando, pranteando, clamando e falando: Deus, não se afaste de mim. Mas, eu como homem, nós como homens, nós precisamos muito aprender. Com quem? Com Jesus. Nosso modelo de vida, nosso modelo de redenção, nosso modelo de homem, nosso modelo de pessoa, nosso modelo de cristão, nosso modelo de crente é Jesus. Então olhe para Jesus todas as vezes que você achar que você é bom em alguma coisa, olhe para Jesus. Ou você vai ver que você não é tão bom assim. Toda vez que você achar que você é ruim, olha para Jesus. Você vai ver que você não é tão ruim assim. Jesus te redimiu. Então Jesus, ele é o ponto de equilíbrio, ele é a pedra angular, sabe? Quem é construtor aqui, sabe que a pedra angular é aquela pedra que sustenta. Você pode fazer assim um arco,
de pedra, sem nenhuma grama de cimento. Se você colocar uma pedra angulada ali no meio, a pedra que sustenta tudo, você não precisa ter medo que aquilo ali não caia. Pode cair para frente, para trás, mas aquilo ali não cai. Porque é a pedra angular. Então Jesus é a sua pedra angular. Jesus é quem trouxe você até aqui em vida, em saúde, em paz, em oportunidade de ser feito uma nova criatura. Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco a gente faz uma conexão. Eu quero já me iniciar aqui na minha ministração. Eu coloquei aqui Telestai. Jesus morreu na sexta-feira. No sábado ele foi te livrar do inferno. Ele foi lá fazer com que a chave do inferno fosse tomada das mãos de Satanás, para que você e nós como igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam contra mim, contra você. Estava vendo uma pregação hoje do pastor, eu faço muito livro com ele, e ele falou um negócio seguinte, que para a gente olhar na Bíblia e ter uma teologia, e ter uma linha teológica, a gente precisa ver pelo menos 3 lugares, né, ao mesmo texto, para você olhar para isso realmente é uma teologia. Só que só existe um lugar na Bíblia que fala que o inferno tem porta, mas quem disse foi Jesus. Então, se Jesus disse, você não precisa de confirmação. Ele é a palavra, ele é o dono do saber. Então, sim, o inferno tem porta. E a porta do inferno não prevalecerá contra mim e contra você. O que significa isso? Significa que ela vai vir, você vai estar tranquilo, você vai sobreviver aos ataques de Satanás? Não. Significa que você vai lá e você vai romper as portas. E aquelas portas não prevalecerão contra você. Às vezes a gente acha que não, o diabo vai vir contra mim e eu tenho que estar preocupado. Não, irmão, você tem que estar mais preocupado em avançar no reino, em avançar aonde ainda é o território de Satanás, aonde ainda é o inferno. Irmãos, o inferno a gente sabe que existe, é um lugar. Mas o inferno pode ser uma situação, o inferno pode ser uma dor, uma dívida, o inferno na sua vida, né? A vida, né? A posição, o governo de Satanás. Toda vez que dizer inferno, irmão, pense nisso, o governo de Satanás. O governo de Satanás pode estar na minha vida e na sua vida em uma área totalmente diferente. Pode estar na área das minhas finanças, na área da minha saúde, na área do meu relacionamento. E você saiba que as portas deste inferno não prevalecerão sobre você, porque você vai até lá e você vai com sua força, não, com a força de Deus, com o braço forte de Deus, e o inferno não prevalecerá. Eu quero que você saiba disso. Por que o inferno não prevalecerá contra você, meu irmão? Porque você é herdeiro de Cristo. Porque você herdou uma vida, uma nova vida, quando Jesus disse, Telestai. Se você abrir comigo aqui, ó, em Lucas 19:30. Lucas 19:30. Eu não vou abrir aqui hoje, irmão. Então você abre sua Bíblia aí, espera. Lucas 19:30. Diz assim, ó. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Telestai, ou está consumado, inclinou sua cabeça e rendeu o seu espírito. Aqui Jesus venceu. Ah, mas Jesus tinha acabado de morrer, Júlio. Diz que o pecado é a principal coisa. A gente não vê no filme que quando o homem morre, quando ela morre, perdeu e acabou o filme. Não, irmão. Com Jesus é tudo diferente. Com Jesus, quando ele morreu, quando ele entregou esse corpo corruptível, quando ele disse para Deus, ó Deus, a missão que o Senhor me deu está feita, está completa. Eu concluí a missão. Então, está consumado. Então, Telestai. Se você olhar aqui, eu já trouxe isso aqui para nós, ó, é bem legalzinho. Olha só o que Jesus disse, ó, está consumado, ou seja, acabou. Não existe mais sobre o meu povo, não existe mais sobre a igreja do Senhor, eclésia, né? Não existe mais sobre a igreja, o povo de Deus, nenhuma condenação. Por quê? O outro significado da palavra Telestai é pago, dívida paga. Então Jesus pôde, na morte dele, pôde dizer isso aqui, ó, está pago. Não existe mais condenação. Então, Sara, todas as vezes que Satanás tentar te impedir de avançar por causa de algo que aconteceu, que disseram para você, ou você disse a alguém, ou falaram para você, lembre a ele que está pago. Não existe mais condenação. Como eu disse, né, você vai lá, compra uma roupa e o pessoal faz a notinha. Você vai lá e paga, você pega aquela notinha, nota promissória e rasga. Ou seja, está pago. Isso foi o que aconteceu com a vida da igreja.
quando Jesus morreu, quando Jesus disse, está consumado. Satanás pensou, olha, vencido, morreu, já não tem mais nada, não tem mais esperança. Era o maior engano dele. Ele não, tanto é que ele sabia, ele imaginava que Jesus morresse, Jesus estaria perdido a batalha, mas não. Mas ele também sabia que se Jesus morresse, o negócio não ficava bom para ele. Sabia por que ele sabia? Porque lá quando Jesus foi tentado, ele fez de tudo. João, ele fez de tudo para Jesus não continuar contando. Ele falou, olha, eu posso te dar a metade desse reino. Posso te dar a metade, posso te dar todo esse reino. Por que ele falou esse reino? Jesus não é o dono de todas as coisas. Satanás, ele estava, o governo da terra, o governo do mundo estava sobre Satanás. Ele tinha autoridade para falar com Jesus, sabia? Nossa, ele tinha. Quando o homem pecou, foi dado para ele a autoridade sobre a terra. Então ele foi colocado aqui, a terra jaz no maligno, está despojada sobre o maligno. Mas Jesus morreu e ressuscitou para que isso fosse tirado das mãos de Satanás. Então está pago. Toda dívida contra a sua vida, toda dívida contra a minha vida, toda dívida contra a vida da igreja. Irmão, existem palavras que são para mim, existem palavras que é para você diretamente, mas existem palavras que é para a igreja, existem palavras que é para o corpo, existem palavras que não é somente para mim. E a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Não, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão, então isso é importante. Saiba, por mais de problemas, por mais de defeitos, por mais de dificuldades que possam existir na sua vida, na sua caminhada com Cristo, o seu destino é estar em igreja. O seu destino é estar fazendo parte de um corpo. O seu destino é fazer parte de algo maior do que as suas próprias vontades. Então, quando Jesus disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ele não está dizendo que eu posso, não está me dando uma autoridade, porque eu não sou igreja, você não é igreja. Comigo, eu não sou igreja. Não sou igreja. Nós somos igreja. Eu sozinho, na minha casa, não sou igreja. Você é templo do Espírito Santo. Você é amado, você é querido, você é desejado. Jesus te ama, pagou um preço por você, mas você sozinho não é igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Saiba disso. Você precisa fazer com que o sacrifício de Jesus não seja em vão, confiando no Senhor, esperando no Senhor, buscando a presença dele em todo o tempo. Olha só o que Jesus disse quando ele falou a palavra Tetelestai. Ele disse, eu venci. Ele estava dizendo para Satanás, Satanás, eu venci. Lembra quando você tentou falar, tentou mudar o reino, tentou me persuadir, transformar pão na pedra em pão? Para quê? Para que eu pudesse não cumprir o plano de Deus para a humanidade? Pois é, eu venci. Eu venci, Jesus venceu, eu não venci nada, eu por mim mesmo, irmãos, eu estou condenado à morte. É o que a Bíblia diz, que nós somos separados de Deus. Nós, enquanto pecadores, estamos separados de Deus. Vocês viram aqui na peça, na ensinação, bem interessante, que enquanto a Simone estava perto de Jesus, quando a Simone estava indo lá, as tentações estavam de longe, as coisas estavam de longe, chamando, buscando, tentando, mas estavam de longe. Todas as vezes em que nós somos tentados, meu irmão, nós não somos tentados porque nós estamos em pecado. Sabiam? Você não é tentado porque você tem pecado. Se for tão tentado, será que eu estou em pecado? Não, meu irmão. Você está sendo tentado porque o Satanás quer tirar você do propósito. Satanás quer tirar você daquilo maior que Deus já separou da sua vida. Por isso você está sendo tentado. Então, por isso que Tiago diz, olha, eu me alegrei. Alegre-se nas suas tentações. Eu me alegro quando eu sou tentado, porque isso gera provação, as provações geram perseverança, a perseverança gera esperança, a esperança gera fé. Então, meu irmão, não se preocupe, se alegre no Senhor. Se preocupe se você estiver separado de Deus. Se você estiver separado, Jesus, quando orava no Getsemane, a gente vê muito a passagem do Getsemane. Jesus foi lá orar e falou, olha, vocês não conseguem vigiar comigo nenhuma hora. E quando ele orava com Deus, qual era a oração que ele fazia para Deus? Qual era a oração? Qual era a súplica que ele trazia para Deus? Qual é, João? De mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe qual era o cálice?
o cálice da ira de Deus. O cálice era a separação. Jesus não estava preocupado em ser pendurado no madeiro. Estava no meio, ele já sabia que isso ia acontecer. Jesus não estava nem aí se ele ia tomar as chicotadas, ia ser açoitado, se ia ser humilhado como ele foi humilhado. Irmão, ontem e hoje eu li, desde a paixão até a ressurreição de Cristo, os quatro evangelhos mais de uma vez, para poder ver as diferenças. Jesus foi muito humilhado. Jesus foi muito humilhado. Muito. Ele foi humilhado por Deus soldados, ele foi humilhado pelo povo, ele foi humilhado pelo povo. Até que Pilatos não, mas ele foi humilhado pelos demais. E Jesus não estava nem aí. Jesus, quando era questionado, você é o rei dos reis, você é o rei dos judeus? Ele falou, você está dizendo. Então Jesus não estava preocupado com honra, não estava preocupado com glória, não estava nem aí se ele ia sofrer, se ele ia ser açoitado, se o corpo ia sofrer flagelos, se ele ia ter que carregar uma cruz, se ele ia ter que sofrer tanto, se ele ia ter que se despir de toda a sua roupa, ficar ali nu na frente daquele povo, perder o seu sangue, preso no madeiro. Jesus não estava preocupado com isso. A única vez que Jesus se preocupa é quando ele sabe que ele beberia do cálice da ira de Deus. E qual é o cálice da ira de Deus, meu irmão? A separação. É você ficar separado de Deus. Por isso que eu disse, se você está separado de Deus, se você não está próximo de Deus, se você não deseja tanto a Deus, você deveria lamentar profundamente. Você deveria chorar como Jesus chorou, você deveria sentir-se tão preocupado de não estar completamente na dependência de Deus, completamente ali olhando para Deus, olhando para Ele, olhando para a redenção que Ele fez, olhando para toda a morte de Jesus na cruz e tendo assim desejo de retribuir. Gente, nós não podemos pagar. Você não pode pagar por nada que Jesus fez por você. Não há nada. Nada que você faça. Por isso que eu disse, nós não somos bons em nada. Porque se nós somos bons em alguma coisa, seria para recompensar Jesus. Por ter vencido na cruz, por ter morrido e por ter ressuscitado. Mas nós não temos nada para oferecer. Nada. Nada que Deus não tenha. Nada que Jesus não tenha. Mas o que o Senhor espera é que você, sabendo que você não tem nada para oferecer, mesmo assim você é insistente, mesmo assim você é perseverante, mesmo assim você sabe, olha, eu não tenho nada, mas Deus não está preocupado em nada que você possa dar. Vocês que têm filhos pequenos, vocês fazem de tudo que os seus filhos fazem, vocês gastam dinheiro que vocês às vezes não têm, você economizou ali para fazer outra coisa, mas se tem uma necessidade com o seu filho, você faz. Você acha que você está fazendo isso por quê? Porque o seu amor por eles é muito grande. Você sabe, você tem certeza que agora, do jeito que eles são, eles não têm nada para te retribuir. Mas o que eles te retribuem? O que te deixa mais feliz quando você entrega um presente para o seu filho? É o sorriso dele, não é? É o abraço que ele te dá? Não é a proteção que você passa para ele, e que ele olha para você assim e se deslumbra com a sua presença, mesmo a gente sendo tão falho, tão pequeno, mas com os nossos filhos nós somos, uau, superman, super-homem, nós somos isso, nós somos aquilo, um monte de coisa. Deus olha para nós, olha para a gente tão pequenino, e ele fala, olha, tão pequeno, mas eu amo tanto, que eu dou tudo que eu tenho, por causa da vida de vocês. Então, quando o homem pecou, Deus falou, olha, eu preciso entregar um novo e único e suficiente sacrifício, para que a vida desse povo seja de novo traga para a minha presença, para que haja novamente, para que haja de novo uma reconciliação, para que haja de novo um consolo, um conforto na vida do meu povo. Então Jesus veio para dizer, eu venci. E tem mais um aqui, meu irmão. Jesus, para finalizar, ele diz assim, ele diz para você, que você pertence a ele. Sabe, você foi comprado pelo preço muito alto, muito maior do que o preço que a gente vale. Muito maior. Se a gente for olhar nosso valor, humanamente falando, irmãos, algumas pessoas no mundo falam que a gente é o que a gente tem no bolso. Você está valendo? Estou valendo nada, então. Se a gente é, segundo o mundo, aquilo que a gente tem no bolso, o que a gente está valendo? Irmão, se a gente é aquilo que a gente tem, o que a gente está tendo? Eu não estou tendo nada. Eu só tenho, sou próximo, graças a Deus. Mas se a gente olhar aos olhos do mundo, a gente não está valendo nada. Mas a gente, aos olhos de Deus, nós valemos muito. O sangue de Jesus
Todo o sangue de Jesus foi drenado para que Jesus pudesse dizer: Tetelestai, pudesse dizer: está consumado, eu venci, eu paguei e você hoje me pertence. Você não é do seu marido, da sua mulher, você não é do seu pai, você não é da sua mãe, você pertence a Jesus. Então você não pode correr, você não tem como correr, você não tem como correr de Jesus. Você que uma vez entregou sua vida ao Senhor Jesus, você pertence a Ele. Então você não tem como para onde correr, você não tem como nem para onde correr. Não esforce contra você mesmo, né? Como Paulo diz, não fique querendo como quem está morto, como só colar. Você não tem para onde correr. Você pertence a Deus, você pertence a Jesus. Foi pago um alto preço para você, foi pago um alto preço para a sua vida. Então não se esqueça, nós pecamos todos os dias. Está lá em Romanos 3, 21, 23, você pode ler depois. Todos nós pecamos, estamos destituídos da graça, necessitamos da graça do Senhor porque somos pecadores, né? A gente lê Gênesis 6, fala sobre a queda do homem. Então lá o homem deu entrada, deu acesso para Satanás fazer grandes coisas, né? Cirandar, como as pessoas dizem, cirandar, fazer uma bagunça na vida do homem. Mas Jesus veio para pagar toda a dívida. O homem pecador tinha como salário a morte física e a morte espiritual. O homem, como pecador, tinha um único destino: o Hades, né? O inferno. O único destino do homem era sofrer nas mãos de Satanás. Mas Jesus veio para que isso não fosse mais verdade sobre a sua vida. Amém? Jesus veio para que isso não fosse verdade sobre a sua vida, meu irmão. Dê glória a Deus, agradeça ao Senhor pela sua vida. A redenção de Jesus sobre a sua vida. Amém? Quero continuar com você, quero ler aqui em em João 20. Agora eu posso colocar aqui para você, se você está saindo. João 20, parte 1. Amém? Irmãos, nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira. Jesus foi lá, venceu, tomou a chave das mãos do diabo, para que você pudesse descer sobre o inferno. E aí no terceiro dia, no domingo como este, o que aconteceu? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos, a quem Jesus amava, era o próprio João. E disse: levaram o Senhor no sepulcro, e não sabemos onde o fizeram. Então saiu Pedro e outro discípulo e foram aos sepulcros. Depois, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Isso é interessante, estar correndo os dois. E o discípulo, qual Jesus mais amava, né? O título, né? Convencido do Pedro, do João. O João fala: olha, ele foi nós dois, mas eu corri mais. Eu tinha mais vontade de ver o que estava acontecendo, então eu corri mais. É bem interessante, chegou isso comigo. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Pensa, não imaginei. João chegou e abaixou para ver da pedra e viu que só estava lá a pedra vazia e estavam lá os lençóis no chão. Jesus já não estava ali, mas ele não quis entrar. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Você viu a diferença? Vocês conseguem perceber a diferença entre as pessoas? Por isso que a gente fala, cada um faz conforme o seu comportamento. Ou aquele que mais amava, aquele que era o conhecido, aquele que Jesus mais amava ele, chegou na porta, olhou, mas não quis entrar. O outro já chegou e já entrou lá dentro. Eu quero ver o que está acontecendo. Mostra o comportamento de cada um. Todos tinham o mesmo desejo, verificar o que estava acontecendo. Mas cada um agiu com um comportamento diferente. Então não olhe para o seu irmão do lado, às vezes ele está aí, né, olhando só por baixo, não entrou ainda, mas ele tem o mesmo destino, o mesmo desejo que você. Né? Às vezes um comportamento diferente. Vamos lá. E viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Irmão, essa parte aqui é muito interessante. É muito interessante. É muito interessante. Vocês sabem, né, que tudo existe, tudo tem um símbolo, tudo tem um porquê. Nomes têm um porquê.
Situações têm um porquê, lugares têm destinos de uma coisa, bandeira é isso, é aquilo, por alguma coisa. Por que que os lençóis estavam no chão? Por que que os lençóis estavam no chão? Jogado lá. Os lençóis estavam no chão. Mas o lenço dele, o lenço de Jesus, algo dele, algo íntimo dele estava, não repare, estava dobradinho, guardadinho no lugar. Vocês sabem por quê? Existe uma tradução no judaico, tradução dos antigos hebreus, de judeus, que toda vez que alguém se levantasse de um lugar, que ele fosse retornar, que ele não fosse mais voltar, ele deixava o lenço de qualquer jeito. Deixava lá de qualquer jeito. Mas quando ele fosse voltar, e muito em breve, ele dobraria todo o lenço, deixaria lá arrumadinho. Isso é um sinal que ele voltaria em breve. Então Jesus deixou desde a sua morte um sinal para que todos aqueles que reconhecessem, todos aqueles, principalmente aqueles que estavam naquela cultura, reconhecessem que Jesus ele foi novamente. Irmãos, sabe assim, os discípulos, eles amavam tanto a Jesus, eles tinham tanto desejo pela presença de Jesus, eles gostavam tanto de Jesus, que quando Jesus disse, olha, eu preciso ir, mas eu vou preparar um lugar, eu volto, eu já estou voltando. Sabe o que eles achavam que era na semana seguinte, que era no mês seguinte, que era no ano seguinte? Você sabe por quê? Que eles ficaram loucamente, loucos, doidos para pregar o Evangelho? Porque eles entendiam, literalmente, que quando toda a palavra fosse pregada, Jesus retornaria. Só que eles não conheciam toda a extensão da terra que nós conhecemos hoje. Você sabe que já existiam os povos naquela época, a mesma coisa de hoje. Então o que eles fizeram? Os discípulos pegaram até a Espanha. Sabiam disso? Os apóstolos pegaram até a Espanha, que era o único lugar conhecido que eles tinham. Não tinha mais conhecimento de outra terra. Então eles pegaram tanto, fizeram tanto. A igreja cresceu tanto. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Jesus, reconheciam a voz de Jesus e obedeceram a voz de Jesus. É o único que falta para nós, meu irmão. Obedecer. A gente só falta começar a obedecer mais a palavra de Deus. Jesus morreu. Pegou, deixou seu lenço enrolado ali a parte, bem bonitinho, guardadinho, por quê? Voltaria rápido. A Bíblia fala que um ano para Deus é como um dia como um ano, e um ano como um dia. Então a gente não sabe, pode ser que nós estamos vivendo o segundo dia que Jesus morreu, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Certo? 2 dias. Então, realmente, pode ser que seja uma semana, pode ser que seja 3 dias. Se ele morreu e ressuscitou em 3 dias, por que ele não pode voltar em 3 dias? Mas o nosso relógio não é o relógio de Deus. Nosso tempo é o cronos, o relógio de Deus é o kairos. Então você tem que saber disso e confiar em Deus e saber que a palavra de Deus não muda, não fala. Bem, vamos continuar. E então entrou também outro discípulo, quando chegava aqui mesmo no sepulcro, e viu e viu. João. Porque ele não sabia, porque ainda não sabiam a escritura, que diziam que era necessário que ele ressuscitasse entre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos a casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro nos pés. Também tem algo profético nisso. Depois você estuda por que tinha um na cabeça e outro nos pés. Depois você estuda isso. Ou depois, outro tempo, eu trago para nós. E disseram à mulher: por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando para o hortelã, e disse ao Senhor: se tu levasses, diz-me onde pusesses, que eu levarei. Maria estava achando que aquele homem tinha levado Jesus ali, né? Aquele homem. E olha só, então Jesus disse: Maria. Chamou Maria pelo nome. Chamou ela pelo nome. Irmãos, tem algo mais doce, algo mais agradável aos seus ouvidos do que o seu nome? Ok. E aí, a gente olha as nossas voltas, até passa um paralelo aqui. Às vezes a gente vai em algum lugar e as pessoas ficam gritando: ô, você, ô, não, chama de pelo nome. Maria, quando Jesus disse Maria, ela voltou e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Então Maria reconheceu Jesus. Quando ele falou com ela, ele chamou ela pelo nome. Né? Bom demais, misericórdia. É bom demais. Maria disse: mestre. E ele disse: então disse
Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que viram o Senhor e que lhe disseram isso. Chegando, pois, era tarde daquele dia, primeiro da semana, encerrada a porta, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se juntado. Chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Irmão, olha só que interessante. Jesus foi anunciado, Jesus se apresentou a Maria, Jesus se apresentou às mulheres ali. E ele também disse: olha, eu ainda não fui para os céus, eu ainda não subi. Eu ainda preciso fazer algo aqui no meio deste povo. Eu preciso fazer, ele pensou, eu preciso ainda fazer algo aqui no meio destes discípulos. Eu não posso ainda ir e deixar eles como eles estão. Como que eles estavam? Meu irmão, olha só para você ver aqui, ó. Chegando, pois, à tarde daquele dia, primeiro da semana, e encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam ali, escondidos, com medo. Porque se Jesus tinha morrido, eles eram os seguidores de Jesus. Qual era o principal alvo deles naquele momento? O principal alvo do povo naquele momento? Eles. Mas isso era somente deles. Os escribas, os fariseus, eles não estavam preocupados com eles. Não queriam. Porque não existe aquela máxima: se você tira o líder, né? Se você tira o pastor, as ovelhas se dispersam. E realmente foi algo que aconteceu parecido. Mas eles estavam com medo. Meu irmão, às vezes você já reconheceu Jesus. Você conheceu Jesus. Você sabe de todas as palavras que ele tinha dito para você, de tudo que ele já olhou para os seus olhos, já tinha dito, todas as vezes que ele caminhou do seu lado, todas as vezes que ele passou do seu lado, que ele caminhou com você, mas muitas vezes você ainda tem medo. Qual é o medo que tem te afligido? Qual é o medo que você tem? Eu falo medo, meu irmão. Medo mesmo que te tira da presença de Deus. Qual é o medo que te afasta de Deus? Qual é o medo que te afasta de Jesus? Aqui esses discípulos, eles estavam com medo de quem? Dos judeus, dos próprios deles. Por quê? Porque eles estavam com medo de serem mortos, como Jesus foi. Então Jesus veio para quê? Para tirar o medo deles. Tanto é que depois que Jesus se revela, a gente vai continuar lendo, depois que Jesus se revela, depois que Jesus vai embora, esses discípulos, eles começaram o quê? Uma onda de evangelismo. Eles começaram uma onda de anunciação da palavra de Deus. Aquele medo de ser perseguido não existia mais. Porque Jesus encontrou eles, deu para eles uma condição. Quer ver? Vamos continuar. Né? E interessante, a Lana falou um negócio muito bom. Ela falou assim: papai, será que no futuro, olha só, será que no futuro, aqui como a tecnologia está sendo tão avançada, palavras da Lana, a gente desse jeito, a tecnologia está tão avançada, as coisas estão acontecendo assim tão rápido. Será que daqui uns dias você vai entrar no carro e falar: tal lugar, você vai aparecer em tal lugar? Eu falei: irmãozinho, eu acho que não desse jeito. Mas eu falei para ela: mas sabia que na Bíblia tem algo desse jeito? Aí eu contei para ela a história de Filipe, né? Filipe estava em um lugar. De repente, cadê o leitor? Do nada, ele já não estava mais naquele lugar e já se apresentou em outro lugar. Né? Aí eu falei para ela: na Bíblia isso chama-se transladado. Isso não é teletransportado. Não é teletransportado, é transladado. E olha só, houve aqui com Jesus. A porta estava fechada, estava todo mundo batendo, fechada. De repente, quem aparece no meio deles? Jesus. Então, meu irmão, né, quando a gente usa a expressão de repente, pode muita coisa acontecer. De repente, pode muitas coisas se ajustarem na sua vida. De repente, de um dia para o outro, ou como a própria palavra de Deus nos mostra, em 3 dias. O João postou em 7 dias. Muita coisa acontece. Em 3 dias, muita coisa acontece. Irmão, não se preocupe com a sua vida que você está vivendo agora. Se ela estiver no controle de Jesus, se Jesus estiver no controle da sua vida, muita coisa muda em 3 dias. Do nada pode acontecer algo na sua vida. Do nada, assim, de repente. Tem muitas passagens na Bíblia que falam que de repente, inclusive, né, na terceira do Espírito Santo, né, no Pentecostes eles estavam orando, né, não é que eles estavam fazendo nada, mas o que aconteceu foi de repente, ou seja, quando não se espera. Teve um irmão que esses dias estava procurando uma casa para alugar. E aí ele estava muito preocupado com o seu coração. E a gente foi orar e falou: olha, está calmo. O Senhor vai fazer algo no momento dele. Acalma o seu coração, porque de repente, quando a gente está em paz, muitas coisas podem acontecer. Esse irmão falou para mim assim: olha, eu achei uma não, eu achei 2 casas.
Então, quando acalma o coração, o que acontece? A gente acha duas casas. Você está procurando uma, acha duas, você pode escolher. Para quem não tinha opção, você tem agora direito de escolha. De repente, se você está no Senhor, muitas coisas podem acontecer. Grandes coisas podem acontecer. Desde o momento em que eu confio no Senhor, eu falo, Senhor, eu dependo do Senhor. Vamos continuar. Jesus disse, olha, paz seja convosco, paz esteja com vocês. Então eles estavam todos preocupados, estavam todos cheios de dificuldade. Mas Jesus, quando ressuscitou, chegou e deu para eles aquilo que faltava. Para eles, paz. Para você, o que falta? Para você, o que está faltando? Para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida com Deus, o que está faltando? Paz. Peça ao Senhor que te dá. É sabedoria? Peça a Ele que te dá deliberadamente. É unção? Busque. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. O que é unção, irmãos? Eu preciso falar. Esse dia eu conversei com 4 pessoas diferentes, em situações diferentes, e as 4 pessoas não sabiam o que era unção. Então vamos lá. O que é unção? O que é unção? Além do doce. Autorização. Fala comigo, autorização. Quando eu tenho unção de Deus, eu tenho autorização de Deus para fazer alguma coisa. Sabe, eu tenho unção de Deus para pensar. A Jennifer, a Raíssa, a Johnny, a Sara, a Melissa, eles têm unção para ministrar. Eles têm autoridade. Né, Valéria? E provados que somos, quando o Senhor nos dá autorização, o que a gente faz? A gente é autorizado, a gente pode ir, porque por mais que a gente tenha dificuldade de achar que nós somos alguma coisa, eu falo isso de mim para mim mesmo, né? Nós somos autorizados, então não somos sobre você. Aí eu quero orar para o Senhor e quero que as pessoas sejam curadas. Irmãos, peça a autorização para que você ore e os irmãos sejam curados. Peça a autorização de Deus, que a unção de Deus vai sobre você. Irmãos, peça tudo que você pedir a Deus, crendo. Pedindo de forma correta e crendo ao Senhor, Ele vai te dar. Se é paz, se é unção, se é autorização, tudo isso o Senhor tem para você. Vamos lá, continuando, olha. Se você olhar aqui, ó, no vídeo, olha, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Aqui mesmo, certo? Dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegravam vendo o Senhor. Então, quando Jesus se apresentou a eles, Jesus olhou para eles, mostrou para eles as chaves. Né? Por que Tomé, irmãos? A gente sempre fala, né? Tomé tinha que vir para crer e tal, mas ele só pediu para ver porque ele não estava junto. Todo mundo viu. Jesus mostrou para todo mundo, olha só, para vocês não terem dúvida, olha aqui, meus irmãos, olha aqui, olha só, mesmo tendo seu corpo transformado, glorificado de novo, né? Jesus não estava com aquelas hematomas que a gente vê nos filmes, não. Jesus estava lindão de novo, mas com as suas mãos estavam machucadas. Para quê? Porque ele sabia que as pessoas precisariam ver os sinais. Ele sabia que muitos poderiam não crer que ele era o Cristo ressurreto, por isso ele traz os sinais. Por isso, irmãos, não é errado a gente pedir ao Senhor sinais e maravilhas. Não é errado a gente falar para o Senhor: Senhor, se manifeste em nós aqui, se manifeste na igreja, nos dê, Senhor, curas, milagres, nos dê. Não é errado, porque muitos só crerão se ver. Jesus diz: ó, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas já que vocês precisam ver, para que o sinal? Então tem muitas pessoas, muitos de nós, não sei se você precisou de um milagre para você se converter. O milagre daqueles aqueles difíceis. A salvação já é um milagre. A nossa vida ser restaurada é um milagre. Mas eu falo aquele milagre bom, de livro, né? Eu estava orando ao Senhor, orando de verdade, pedindo a Deus que eu quero um milagre de livro da minha mãe. Minha mãe precisa de um milagre de livro, aquele que a gente escreve um livro depois e sai aí pregando sobre o livro. Né? Eu orei ao Senhor pela vida da minha mãe, por 2 milagres. Né? Todos vocês, a maioria sabem, mas alguns não conhecem a minha mãe. Minha mãe, 2, 3 anos atrás, ela sofreu, 3 anos atrás, ela sofreu um AVC, está acamada. No meio desse AVC, ela teve um problema de vesícula, acho que foi vesícula, e ela teve que passar por cirurgia. Minha mãe ficou 40 dias incubada. Eu vi minha mãe em cima da maca, lá no hospital, e literalmente era fraca de cara. Ela não mexia nem no olho, não fazia nada. E eu chorei demais lá no hospital. Falei: Deus, eu preciso de um milagre para a vida da minha mãe. Leva ela de volta para casa. Preciso de um milagre. E é muito triste isso.
Mas era bem na época que estava pico da Covid. Pico, era março de 21, se não me engano. 21, março de 21, era um pico de Covid. Meu cunhado faleceu nessa mesma época de Covid. O hospital estava abarrotado de Covid. Tem um áudio da médica mandando para minha irmã, falando: olha, tem tanta gente precisando de um lugar. Vocês não dão lugar só para as outras pessoas. É isso, tem um áudio da médica falando isso. Porque para elas já existia gente. E nós oramos, eu orei, lembro disso. Falei com Deus que eu precisava de um milagre. Que eu precisava que minha mãe voltasse para casa. Eu queria que ela voltasse para casa. Eu não tinha que aceitar nada, mas eu não queria que isso acontecesse na vida dela. E minha mãe estava lá. Pode ir lá, vocês verem. E aí depois disso eu falei: Deus, agora eu preciso de um milagre de livro. Aquele que esse é o milagre, mas eu não vou escrever um milagre porque vai ser um pouco. Mas para minha mãe voltar a ministrar, pregar na cidade inteira como ela andava, como eu escrevo o livro. Aí eu escrevo. Mas enfim, se isso for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Agora, se não for, quem sou eu para questionar os modos do Senhor? Mas que a minha mãe está lá em casa, você pode ir lá que ela ora para você, você pode ir em nome de Jesus, porque o milagre foi feito. Amém? Isso porque Deus é bom o tempo todo. E Ele não muda. O que muda é a minha fé. O que muda é o meu jeito de pensar à frente para Deus. Mas nós estamos aí estudando. Hoje eu fui lá com ela, eu queria fazer um peixe. Ela, quando ela fala que quer para a casa inteira, ela fala assim: ó, todo mundo, gente, entendeu? Eu venho para ela, então levanta daí e vem fazer esse peixe. Ela fez assim: levanta daí. Você pode levantar. Eu creio que ela vai levantar em nome de Jesus. Bem, depois vocês vão ver, nós vamos testemunhar isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Continuando, ó, disse Jesus outra vez: Pai, seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Irmãos, Jesus, o pessoal estava ali com medo, o pessoal estava ali aflito, eles estavam ali sem Jesus, eles estavam sem a presença de Jesus, eles estavam ali pensando o que poderia acontecer com eles. E uma coisa muito importante que estava com eles naquele momento. Vocês podem perceber da forma que eles se comportavam ali, eles estavam totalmente sem destino, totalmente sem rumo, totalmente sem o que fazer, sem saber o que fazer, para onde ir. E sabe que o Senhor diz no meu coração que às vezes eu e às vezes você, e muitos de nós aqui hoje, talvez alguém específico, esteja vivendo hoje um dia que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Não sabe se eu continuo sendo crente, não sabe se eu abandono isso, não sei se eu continuo com o meu trabalho, não sei se eu continuo andando pela minha casa, se eu deixo disso, não sabe se eu continuo trabalhando, ou se eu continuo investindo, se eu continuo empreendendo. Às vezes nós estamos sem destino, sabe? Jesus disse para você: olha, que independentemente de qual é a sua vida, como você está na sua vida, isso aqui é um envio para você, isso aqui é um destino para a sua vida. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então Jesus disse para aqueles assim: olha, não fique aí olhando para como as coisas estão acontecendo, não fique ainda se questionando, né? Nossa, se isso aqui, se eu tirou, nossa, vai lá depois, no texto de Emaús, que o pessoal ia conversando, eles iam lá dialogando, sem saber o que estava acontecendo, e Jesus chega, de repente, de novo, nada, né? Chega do lado deles e começa a conversar com eles, começa a falar com eles, começa a lembrar eles daquilo que ele mesmo já tinha dito. E aí, de repente, o Senhor permite com que eles, no caminhar, com o setor da mesa, o Senhor lhe permite que eles vejam que era Jesus. E olha só, a passagem que ele disse: por acaso não batia no seu coração quando ele falava? Por acaso o seu coração não estremecia quando ele falava as palavras que ele vinha dizendo? Irmão, o seu coração tem estremecido quando o Senhor fala com você? Quando você vai para a sua meditação diária, que o Senhor fala para você, que o Senhor te dá uma visão de algo do futuro. Irmãos, eu falei para Deus que eu queria falar de conhecimento, doce, de revelação. Estou pedindo um monte de coisa para Deus. Sabe, né? Pedindo. Na hora que Deus está liberando, a gente vai receber. Estou pedindo. E eu falei para Deus que eu queria ter. A Bíblia diz que o Senhor revela as coisas que eu já aconteceu com os seus. Mas, Senhor, me revela as coisas que vão acontecer. Me revela as coisas que o Senhor tem preparado para este lugar. E o lugar que eu falo, irmãos, não é só a igreja, é para a cidade. Sabe, o Senhor, tanto tempo de hoje, iniciou a minha visão de um exército que empurrava, que tirava para fora da cidade tudo aquilo que não pertencia a ele. Como o exército de Gideão, que não precisou lutar, só se posicionou. Assim seremos nós. Essa foi a visão que Deus nos deu. Se nós permanecermos,
no lugar que o Senhor nos colocou, da forma que o Senhor nos colocou, o Senhor nos entregará em nossas mãos o nosso adversário. Assim como aconteceu com ele. A gente até falou na célula esses dias que Gideão foi muito questionador. Gideão ficava questionando demais. Ah, Deus, agora eu quero, vou dar uma olhada, agora eu quero dar uma olhada. Se ele não tivesse questionado tanto, talvez Deus teria permitido ele ir com um exército grande. Não é porque ele precisava lutar antes, mas ele ficou questionando tanto. O Senhor falou, beleza, agora eu quero fazer prova de você. Tira aí os que são os corajosos, os medrosos, tira aí aqueles que querem voltar. Pergunta, gente, quem quer ir embora? Foi justamente isso que ele perguntou, gente, quem quer ir embora? Quem quer ir embora pode ir. Não vai ter comissão nenhuma, os esportes vão ficar com vocês, está tudo de boa. Foi embora. 90% do povo foi embora. Aí Deus não falou mais, olha, não está muito. Porque depois você vai falar que foi o exército que ganhou. Então, diminui isso ainda. Irmãos, só, revelação minha, né? Só porque ele questionou demais a Deus. Só porque ele ficou falando, ah Deus, se for o Senhor, me faz isso, me faz aquilo. Então tá bom, agora eu vou te testar. Para um pouco, irmão, de questionar a Deus, de pedir tantas confirmações para Deus. Ah, se for de Deus para mim me entregar, eu vou, isso vai acontecer. Se for de Deus para me entregar, o pastor vai falar para me entregar. Não, é só você vir na reunião de segunda, eu falo sem pregar. Você quer pregar, só vir na reunião de amanhã, eu falo nisso, irmãos. Amanhã tem reunião de líderes, 7 horas. Se você quer pregar, é só para aqui amanhã. O Senhor vai te enviar para você ministrar. Amém? Então, irmãos, não fique fazendo tanto questionamento. Vá, porque o propósito da sua vida o Senhor já te deu. O propósito que o Senhor tem para você é que Ele vai fazer com você, e enviar você da mesma forma que Deus enviou. Para que Deus enviou Jesus? Para salvar. E para que o Senhor nos envia? Para salvar os perdidos. Júlio, nós temos poder para salvar alguém? De forma alguma. Mas nós temos poder para apresentar Jesus, que tem todo o poder de salvar toda a humanidade. Então, sua obrigação, meu irmão, é anunciar. A sua obrigação é fazer como Maria fez aqui, olha, vai lá e avisa os outros. Vai lá e fala para todo mundo que Jesus ressuscitou. Vai lá e fala, olha, eu estou aqui, à sua disposição, comendo pão e peixe, Rafael? Comendo pão e peixe do seu lado. Jesus está do seu lado. Jesus foi aos céus, enviou o Consolador, o Espírito Santo está sobre você. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para você ir nos lugares aonde Jesus ainda não foi. Você veio a essa terra para anunciar a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. É só para isso. Você não tem nenhuma outra obrigação aqui nessa terra, a não ser adorar a Deus sobre todas as coisas, anunciar Jesus até que Ele venha, para que você seja feito, cumprido ao objetivo e propósito que Deus tem sobre a sua vida. Vamos continuar. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Irmão, você deseja receber o Espírito Santo? Você deseja compartilhar o mesmo ambiente com o Espírito Santo? Você deseja fazer as obras que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida? Jesus, com a sua morte, dizendo na cruz, está consumado, foi para que você pudesse ter a confiança no seu coração que você tem no Espírito Santo. Jesus foi aos céus, mas Ele deixou aqui um outro igual a Ele, o outro com os mesmos atributos de Deus, o outro que tem o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma força e o mesmo domínio sobre todas as coisas. É o Espírito Santo. A gente até brinca, o pessoal fala, tem uma chave que dizia, quando eu vou morrer, eu vou chegar lá nos céus, eu vou falar para os discípulos, como é, ver Jesus. E ele vai falar, mas como que é receber o Espírito Santo na sua casa todos os dias? Porque muitos deles não tiveram. Aqueles que morreram antes do Pentecostes não tiveram. Aqueles que morreram antes de Cristo não tiveram a oportunidade de ter o Espírito Santo dentro dele, como você tem. Então Jesus morreu como não foi, irmão. Jesus morreu não foi apenas para que o mundo visse que Deus poderia ressuscitar. Jesus já tinha ressuscitado antes. Jesus já tinha ressuscitado outros antes. Então não foi somente para ver o poder de Deus sendo manifesto através da ressurreição de Cristo. Foi para que você pudesse ter o poder e a autoridade. Então, meu irmão, se você às vezes está trancado dentro de você, vou pegar esse último trecho aqui, do 20 ao 23, que fala dos irmãozinhos que estavam presos, fechados dentro de casa.
com medo, fechados dentro de casa, sem a presença de Jesus, fechados dentro de casa, com medo, né, da ausência de Jesus na sua vida, com medo, sem saber qual é o propósito da sua vida, e sem ter o poder e a autoridade de Deus. Se às vezes você está assim hoje, saiba que a morte de Jesus foi para que você pudesse ter tudo isso de novo, e todos os dias da sua vida. Amém? Saiba que Deus está aqui hoje para mudar a nossa vida. Jesus hoje está aqui com poder, Jesus está aqui com autoridade, Jesus está aqui como Deus, Jesus está aqui através do seu Espírito para poder abençoar a sua casa, tirar de você todo o medo, tirar de você toda a ausência de Jesus. Irmão, é muito triste você sair da sua casa, cedo, de manhã, e você sentir um vazio dentro do seu coração, sabendo que esse vazio pode ser preenchido com o amor de Jesus. Sabe, é muito triste você ver pessoas amarguradas, tristes, com seus destinos conturbados, simplesmente porque ainda não tem o Espírito Santo sobre eles. E você que cheio do Espírito Santo e não transborda, não vai ser assim, meu irmão. Em nome de Jesus, você vai transbordar do Espírito Santo. Você vai reconhecer, você vai trazer para a sua vida esse consentimento, esse sentimento, esse consentimento de que você precisa anunciar a ressurreição de Cristo para os seus irmãos. Bem, você tem dúvida da sua salvação? Alguém tem dúvida da sua salvação? Sério mesmo, faço uma pergunta não para te envergonhar, mas para o seu coração se abre. Alguém de nós aqui temos dúvida da nossa salvação? Porque se tiver, eu quero orar com você. De verdade. Se alguém dentro de nós aqui tem dúvida da sua salvação, tem dúvida que o Senhor morreu e ressuscitou por você, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, eu quero falar com você que você tem a oportunidade de sair daqui hoje com o seu coração totalmente transformado e cheio de convicção do amor e da sua salvação por Cristo. Então saiba disso. Eu quero orar com você. Eu quero que você saiba que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a situação da sua casa, para que você possa sair daqui consciente e sabendo da sua salvação. Mas tem outro ponto também. Se você está aqui hoje e ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, eu também quero orar com você. De verdade, irmão, eu quero estender as mãos sobre você. Eu quero impor as mãos sobre você. Né? Não tem nada de místico nisso. É só uma ordenança do Senhor. Põe as mãos. Ore com posição de mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem medo. Medo de se entregar totalmente para o Senhor. Medo de se entregar a sua vida totalmente. Medo do que vão dizer, medo do que vão pensar. Medo de perder amigos. Medo de perder prazeres. Se você tiver algum medo, irmão, eu quero orar por você. E se você não tiver o seu coração cheio e confiante que você é revestido do poder de Deus através do Espírito Santo, eu também quero orar com você. Aproveitar que hoje é a Páscoa. Hoje é dia que Jesus comemora a ressurreição de Cristo. Que tal começar uma semana com sua vida também? Ter uma ressurreição na sua vida também. Que tal começar um mês novo, amanhã é dia 1º? Amanhã não é dia de mentira nenhuma, é dia de verdade sobre a sua vida. Que tal começar um mês sabendo, cheio do Espírito Santo, sabendo que Deus te escolheu? Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, fechasse os seus olhos. Eu peço para vocês que diminuam as luzes para nós, porque agora tem luz de novo. Pode subir a gente. Eu queria que